Então, bem-vindos ao Jornal da Gi. Vamos começar essa noite falando sobre o golpista do Tinder. O golpista do Tinder, ele fez suas vítimas usando a sedução. Como que isso funciona, senhoras e senhores? Será que um golpista do Tinder já passou na sua vida e você nem soube que foi? E que são elas, gente? Eu caí num golpe assim, faz uns 10 ou 11 anos atrás. Eu não só caí, como eu casei com a pessoa, tá? Ele era uma pessoa que todos amavam ele. Ele era uma pessoa extremamente sedutora. E quando ele... E foi interessante, porque quando eu olhei o documentário, eu pensei, caramba! Tem os mesmos passos e eu já passei por isso aí. E eu assisti o documentário, gente, com o coração aceleradíssimo, porque eu vi todos os passos que eu passei ali. Então é muito parecido. E hoje eu reconheço quais são os passos, eu já vou te contar quais são, tá? Mas assim, o que eu quero te contar? Quando ele surgiu na minha vida, obviamente eu estava solteira, eu já fui casada uma vez, então eu tinha aí os meus 28 anos, tá? Quando eu conheci ele. E eu conheci ele, não foi no Tinder, não foi na internet, não foi nada disso, foi na vida mesmo. Na época eu viajava muito pra Angra dos Reis, eu moro em Porto Alegre, tá? E eu tinha uma pequena agência de publicidade, pequena mesmo, tá, gente? Só que eu tinha cliente lá, então de vez em quando eu ia pra lá. E aparentemente parecia que eu tinha uma boa condição financeira, mas essa não era a verdade, era só porque eu ia pra Angra e talvez ele olhando de fora achou que eu tinha uma boa condição financeira, mas na época eu era uma sobrevivente, como a maioria, né? Bom, e aí a gente começou a ficar mais próximo. Eu tô tentando lembrar da história, gente, porque eu juro que eu não parei pra pensar a história completa aqui, porque não é uma coisa tão fácil de contar, entendeu? Tô me sentindo quase com um terapeuta aqui na minha frente. E faz muito tempo que eu não conto essa história, né? Desde essa história aí. E aí, então, a gente começou a se relacionar. E, por incrível que pareça, em 1 ou 2 semanas eu já tava morando na minha casa. Por que isso aconteceu? Porque aí ele contou uma história de que a casa onde ele estava morando, o dono da casa estava pedindo e que ele não estava conseguindo alugar, ele não estava encontrando outro lugar porque ele não é brasileiro e ele estava sem os documentos, que os documentos saindo do Brasil ele não tinha conseguido, então ele não tinha os documentos, então ele não estava conseguindo alugar e o cara já tinha inclusive desligado, ido lá e tirado não sei o que da luz, e ele não tinha nem luz na casa dele. E eu lembro que eu fui até lá uma vez e realmente não tinha luz na casa dele. E eu pensei, coitado, tirar a luz do cara. E aí ele foi se hospedar em um hotel. E aí ele se hospedou em um hotel. E aí eu não lembro qual foi a história. Eu só lembro que eu fui lá no hotel para pegar ele, aí eu ofereci, não, tu fica lá em casa um tempo, até tu dar um jeito aí, né, nessa coisa toda. E aí eu não lembro qual foi a história, eu não lembro qual foi o rolo que eu acabei pagando o hotel. Porque ele não tinha... por causa dos cartões não funcionavam, por causa dessa história toda aí. Só que ele se apresentava alguém que tinha um negócio. Segundo ele, aquele negócio onde ele trabalhava de conserto de câmera era dele. Então, ele tinha um negócio, ele era formado em... Ele era engenheiro, inclusive. Então, tá. Aí, beleza, eu fui lá, paguei o negócio e tudo. E aí ele... E saía pra trabalhar. Como ele tava com essas questões de documento e tudo mais, eu emprestei um cartão meu pra ele. E ele usava o meu carro também pra trabalhar, porque daí eu já tava trabalhando em casa. E aí na primeira vez eu lembro que ele me ajudou a pagar um aluguel de casa.
ou ele pagou o aluguel inteiro, eu não lembro, gente. Mas aconteceu que eu pensei, bom, beleza. Então, pelo menos ele vai contribuir aqui comigo. Aí, eu entreguei meus cartões, deixei o carro com ele, porque eu não usava, eu só ficava em casa, eu trabalhava de casa, né? Então, eu tinha essa agência de publicidade, mas eu trabalhava de casa, né? Era em casa. E... E aí foi indo, e o tal do documento do Brasil não saía nunca, e ele não conseguia, então, por conta disso, abrir conta, e a vida era muito injusta com ele, e as coisas eram todas muito injustas com ele. Só que ele era uma pessoa muito legal. Então a minha família conheceu, a minha família adorou ele, né? E passou um tempo, e a gente casou. E eu não tava me dando conta que quem estava cuidando de todas as despesas da casa era eu. Ou eu me dava conta, só que sempre tinha uma coisa de que não, já vai acontecer isso aqui, já vai acontecer aquilo lá. E ele começou a viajar bastante. Ele começou a viajar muito e tal, ele viajava, aí ficava um tempão fora, daí voltava e ficava nessa, sabe? De viajar e voltar e tal. Só que ele viajava e voltava, mas nunca tinha documento, mas, tipo, nunca tinha dinheiro para ajudar a pagar as contas. E ele tinha uma preocupação muito grande em estar muito bem vestido, e ele era uma pessoa muito bonita, muito bem apresentável. Ele era muito inteligente e esteticamente ele estava sempre muito bem, né? E então tinha essa preocupação grande mesmo, né? Gente, eu tô resumindo, mas foram mais de 5 anos isso. Tá? E eu lembro que como ele trabalhava com fotografia, então, ele criou, e ele era muito bom nisso, ele fazia muitos, inclusive me ajudava em algumas coisas, às vezes, do trabalho, com umas fotos especiais, que ele era muito, muito bom. Aí ele me falou que tinha alguma coisa na tela do computador que, para as cores ficarem originais, mais ou menos assim era a explicação, tá? Ele me deu lá uma explicação daquilo, mas para as cores da tela do computador, tu vê ela como elas são, tu tem que colocar uma moldura, que é um negócio caro, para colocar na frente da tela, e aí tu olha aquilo com as sombras, e aí cria a luz exatamente como ela é, com as cores que ela é. E ele falou, só que isso aqui é muito caro, mas eu vou fazer um. E aí ele fez, tipo, era tipo isso aqui, ó. Papelão, papelão e papelão grudado no computador. E aí ele começou a trabalhar com aquilo. E daí eu falei, eu também trabalhava com foto, eu falei, eu também quero um desse pra botar no meu computador, isso é tão bom assim pra cor. Só que o meu ele nunca fez. E ele usava aquilo na frente do computador dele. Hoje falando, as coisas são muito óbvias, entendeu? Só que na época pra mim não era. Então, é claro que quando ele usava aquilo que ele usava sempre, ele se comunicava com outras mulheres ao mesmo tempo. Tá? E aí, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas muito estranhas, assim, tipo, a história que ele contou do pai dele, da avó dele. E um dia eu fui lá conhecer eles no país deles, né? E eles me contaram uma história completamente diferente do que ele tinha me falado, assim, completamente diferente. E eu lembro que a gente voltou pra casa e eu falei, nossa, mas o teu pai me contou isso. Ele sabe, meu pai é louco. Meu pai é doido. Ele ficou brabo, eu lembro que ele ficou com raiva, ele ficou brabo, entendeu? E aí, uma mulher veio me procurar uma vez pra me falar dele. Quando ele disse que estava viajando para algum lugar, essa mulher me procurou. E essa mulher chegou a mandar a foto do meu carro na garagem da casa dela. E eu mostrei pra ele quando ele voltou. E eu queria uma explicação daquilo. E eu não lembro a explicação que ele deu. Mas eu só lembro que ele me deu a curva ali. E eu comecei a desconfiar que ele não era engenheiro. Eu falei, cara, se tu é engenheiro, deixa eu ver o teu certificado. E levou um tempo e ele me mostrou um certificado.
E deu caramba. Tá? Eu tô maluca aqui. Eu tô pirada aqui. Não é possível. Tô desconfiando do cara e o cara é engenheiro, eu tô desconfiando do cara e aí que tá a prova. Então ele provava as coisas o tempo inteiro, sabe? Então eram várias, gente, eram muitas coisas, não tem ideia da quantidade de coisas. Era uma atrás da outra. E eu me sentia uma idiota no sentido de que, nossa, eu tô desconfiando do cara, mas puxa, ele é um cara tão bom, eu sou tão má em desconfiar dele. Em alguns momentos eu pensava isso. Então, era uma pressão psicológica grande, inclusive, de coisas que ele falava pra mim e a meu respeito. E eu ficava muitas vezes com uma pessoa errada. Então era muito doloroso tudo, sabe? Quando veio tudo à tona, foi numa situação que ele já não conseguia mais me segurar. Então eu já tava lidando com muita coisa. E para vocês terem ideia, eu tive contato com 5 mulheres que ao mesmo tempo ele tinha relacionamento. Só que eu era a única que tinha casado. 5. Uma delas ele estava tentando engravidar. Outra, eles estavam procurando lugar para casar. Então, assim. E quando eu olhei e eu tô um pouco... Não é fácil pra eu falar ainda, tá, gente? Eu ainda falo como uma pessoa que viveu, eu ainda não consigo separar. Eu ainda lido com isso, eu ainda faço terapia por conta disso, tá? Então não é algo simples, tanto que eu relutei pra vir aqui falar com você sobre esse assunto. Só que quando eu vi o que as mulheres estavam falando, das mulheres que foram as vítimas, eu pensei, gente, as pessoas não sabem o que elas estão falando. Então o que eu quero te contar agora? Tá? Qual que é a versão que a maioria não vê? Como eles agem, que foi exatamente o que aconteceu comigo. O que eu sou? Eu, como mulher, há 10, 11 anos atrás, eu sempre fui independente. Eu saí de casa com 17 anos e eu me viro desde cedo. Ou seja, eu nunca precisei de ninguém para me sustentar. Eu sempre fui assim. Sempre me virei. Eu fui criada no meio de homens. Ou seja, teoricamente eu sei lidar com homens. Eu sei como eles agem. Eu conheço os homens. Eu não sou uma menina frágil. Entende? Beleza. Só que, gente, o que a maioria não entende é que essas pessoas, esses homens, eles usam... E eu vendo o filme, vendo a minha história, exatamente o que aconteceu, eles usam uma coisa chamada gatilhos mentais. Vocês já ouviram falar em gatilhos mentais? Você sabe o que é isso? Gatilhos mentais são gatilhos que na psicologia, é um termo da psicologia, tá? Que tem um gatilho e dispara uma ação. Tem um gatilho e dispara uma ação. E esses gatilhos, a gente aproveita muito deles. Médicos se aproveitam muito deles, terapeutas se aproveitam muito deles para nos colocar em ação. O marketing se aproveita muito deles para vender seus produtos para as pessoas. O tempo inteiro é usado isso. E PNL também. E essas pessoas, elas entendem muito de gatilhos mentais. Então, qual que é? Então, o que acontece, gente? Quando alguém usa um gatilho mental contigo, a tendência é tu tomar uma ação a partir daquele gatilho. Gatilho mental bem aplicado sempre vai funcionar, mesmo para quem entende de gatilhos mentais. Na época eu não entendia nada, tá? Hoje eu entendo. É como se fosse âncoras. Isso mesmo. Então, qual que é o gatilho mental, gente, que é um dos mais poderosos, tem vários, tá? Mas esse é um dos mais poderosos. E que
Qualquer pessoa de bem, então não é porque a mulher tem baixa autoestima, ou porque ela é carente, ou porque não sei o que lá, pessoas de bem vão cair. Se a pessoa é de bem, ela vai cair. É o gatilho mental da reciprocidade. O que é esse gatilho mental da reciprocidade? A última pessoa comentou ali, a Juliana. Ô Juliana, vem aqui em casa, vem jantar comigo. Aí eu recebo a Juliana na minha casa, eu dou um jantar incrível pra Juliana, eu olho pra Juliana, eu sorrio pra Juliana, eu falo pra Juliana, nossa Juliana, como tu é bonita, como tu é legal, Juliana, que bom estar contigo essa noite, como tu conversa bem, foi bom estar contigo, obrigada por ter aceito o convite e jantar na minha casa. O que vai acontecer com a Juliana? A Juliana vai querer me convidar para casa dela depois. Ela vai querer retribuir o jantar que eu dei para ela. É o gatilho mental da reciprocidade. Gente, eu tô arrepiada contando isso para vocês, porque é muito poderoso. Se eu recebi de alguém, automaticamente, de alguma forma, eu vou querer retribuir para ela. Nossa, fulano foi tão legal comigo. E outra, se eu convidar a Juliana para jantar na minha casa, automaticamente que a Juliana vai pensar, nossa, a Gi gosta de mim. Ela me recebeu na casa dela. Aí no caso do lado da história do Tinder, o que o cara fez? Ele convidou uma delas para jantar e ele pagou todo. Jantar não, uma festa, né? E ele pagou tudo. Ela ainda disse, nossa, ele não deu nem chance da gente ir pagar. Quando a gente foi pagar, ele já tinha pago tudo. Então, automaticamente ali, ela sente que ela deve pra ele. Então, gente, a não ser que tu não seja uma pessoa de bem, tu não cai nesse gatilho. Se tu é uma pessoa do bem, tu vai cair nesse gatilho. É impossível não cair. É muito poderosa a reciprocidade. Alguém que te dá um presente, gente, essas pessoas que têm mania de dar presente, sabe? Isso aqui foi um presente, por exemplo, que eu ganhei. Isso aqui, gente, isso aqui, ó. O Vitor Damasio, esses 2 presentes foi ele que me deu. Aqui, os 2 na minha mesa. O que acontece? O que o Vitor implanta na minha cabeça? Eu tô em dívida com ele. Então, o que acontece? Todo ano eu vou lá e renovo o Mastermind que eu participo com ele. E eu pago muito mais, não tô dizendo que seja psicopata, tá, gente? Não, é um gatilho mental e tá tudo bem usar. Eu não sei se ele sabe ou não disso, mas tipo, gente, quando alguém vai fazer algo pra ti que é bonito, que é legal, tu vai querer retribuir. Entende? Tu se sente em dívida com a pessoa. Então ele usa esse gatilho mental. Outro gatilho mental poderosíssimo que esse cara usou e também foi usado em mim é o gatilho mental da prova. Ele queria mostrar que ele tinha condições financeiras e ele provou. Tô viajando num jatinho. Eu tenho tal empresa. Eu consigo aquele comprovante de renda. Que é a minha empresa, afinal de contas eu sou o CEO da empresa, é óbvio que eu consigo isso pra ti. Então ele provou. Então, tipo, é uma prova indiscutível. Se eu convido a Janaína, vamos jantar comigo no meu jatinho, porque eu tô indo para tal lugar, porque eu tenho um negócio e eu sou, obviamente, ocupada. Se eu tenho um jatinho e tô indo para um lugar a trabalho de jatinho, é óbvio que eu sou ocupada. Então vamos jantar comigo no meu jatinho? O que a gente vai pensar? Nossa, ela é uma mulher ocupada, ela é importante. E, gente, todos nós temos um apreço por quem é importante. E a gente tem já no nosso inconsciente quem é importante anda de jatinho, quem é importante não tem tempo para nada. Então, quem é importante
se veste com roupas de grife. Então, se essa pessoa é importante e ela tá tirando um tempo pra mim, olha que poderoso. Não tem, gente, não tem nada a ver com baixa autoestima. Isso serve pra todo mundo, pelo amor de Deus. E não é nem, eu tô mirando o dinheiro do cara. Vão se catar. Quem não quer andar de jatinho? Eu quero, nunca andei. Se alguém me convidar, eu vou. Ou vocês não vão? Vai dizer que não. Ah, gente, vamos cair na real. Vocês não vão? Entende? Não tem nada a ver com isso ou aquilo. A pessoa é importante, eu vou aprender com essa pessoa. E a gente tá numa era, ainda mais agora, né? Que a gente quer aprender, a gente tá despertando muito, a gente quer aprender com quem tá no nível acima da gente. A gente quer aprender com essas pessoas. E automaticamente, quem tem um jatinho, quem tem uma super empresa, eu vou e ainda faço stories, Ananda, eu também. É alguém que se deu bem na vida e eu quero aprender com essa pessoa. Então eu vou no jatinho dela. E se eu for solteira ainda, o cara ainda por cima é bonitão. Solteiro vai mesmo, Rafa. Não, mas Rafa, nem precisa, às vezes não é nem o caso que a gente tá falando de Tinder, de relacionamento, né? Mas às vezes não é nem o caso de se relacionar. Tanto que teve na própria história do cara do Tinder, embora ele tenha se encontrado no Tinder, um deles eles não tiveram um relacionamento. Eles eram só amigos. Então, gente, isso não é só para relacionamento amoroso. Isso serve para amigos também, entende? Não é só para isso. No caso de relacionamentos amorosos, ainda, parece que a gente fica mais vulnerável. E não é só as mulheres, os homens também caem. Então não é isso que eu vim trazer aqui pra vocês, que eu quis fazer essa live, não é só em defesa das pobres, coitadas das mulheres, que as mulheres não tem nada de pobre coitada. Na verdade é um alerta aqui, e não é sobre homens do Tinder, é sobre as pessoas, e sobre um grupo de pessoas. Esse é meu alerta que eu quero dar com essa live. E esse grupo de pessoas tem um nome. Antes de eu cair nisso, eu tinha comprado um livro, olha que louco, gente, da doutora Ana, até anotei o nome dela aqui, doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra. O nome do livro é Mentes Perigosas. E eu lembro que eu tinha lido a resenha do livro na época, ou seja, isso tem uns 12 anos, 13 anos atrás, e eu achei super interessante a resenha do livro, que falava sobre psicopatas. E foi um livro muito importante para mim. Claro, nesse livro eu não lembro dela falar sobre gatilhos mentais. Esse termo para mim ele surgiu depois, tá? Mas ela amei Mentes Perigosas. A galera lê o livro também. Eu lembro dela falar fala sobre os psicopatas, né? Eu lembro dela falar sobre os psicopatas, e segundo o livro, eu tô te falando coisa que eu tô lembrando, porque eu tentei procurar o livro aqui, eu não achei aqui em casa. Eu acho que eu emprestei o livro há alguns anos e eu não tenho mais ele, tá? Mas eu lembro que no livro ela falou que 4% da população são de psicopatas. E eu fiquei pensando, 4% da população diagnosticadas. Porque a maioria não é diagnosticado, é que nem o celíaco. O celíaco, falam que é 2% da população é celíaca. Eu conheço vários celíacos, e é só 2%. Então é diagnosticado. Só que o que essas pessoas que são psicopatas geram em quem não é? Gente, eles sugam a gente. E psicopata, quando a gente fala de psicopata, né? A gente logo pensa naquelas pessoas que matam os outros, que tem um surto de raiva e dá porrada, ou que enfim, a gente logo vê um psicopata, vem uma coisa de filme na gente. Só que o que a doutora Ana Beatriz falou,
E os psicopatas, a maioria não mata ninguém. Eles não matam. E eu lembro que ela trouxe uma distinção naquele livro sobre consciência. E aí ela estava explicando no livro, perante o livro, tá? O que é consciência? Consciência é... Quem sabe a história da Boate Kiss, que teve aqui no interior do Rio Grande do Sul, que pegou fogo durante uma... Nossa, foi uma coisa horrível. Pegou fogo durante um show não, uma festa, na época que tinha festa ainda, né? E que várias pessoas acabaram morrendo, que elas ficaram presas lá dentro. Tinham pessoas que estavam lá fora, ou pessoas que conseguiram sair e voltaram para tentar salvar as pessoas que estavam lá dentro. E muitas dessas pessoas que voltaram para salvar acabaram morrendo. E outras têm sequela até hoje. Porque entraram e sequela nos pulmões. Por que essas pessoas foram até lá para salvar os outros sem pensar? Porque elas têm uma coisa chamada consciência. Segundo o que a doutora Ana Beatriz falava no livro, tá? Sobre consciência. Ela distinguia assim, que consciência é quando tu vê um bichinho de estimação, tu fica feliz, tu acha fofo, ou tu fica preocupado quando aquele bichinho de estimação some, desaparece. Consciência é quando tu vê uma flor na rua e tu acha linda aquela flor. É quando tu vê um velhinho para atravessar a rua, tu vai e ajuda. É quando tu chora quando tu vê um filme. É quando tu se chateia, quando vê uma história ruim, uma notícia ruim. É quando tu quer ajudar as pessoas. É quando de alguma forma tu quer contribuir. Isso é consciência, tá? Tu fica feliz e fica triste com os outros. Tu sente culpa. Tu magoou alguém. Tipo a Fernanda, minha amiga, que tá aqui. Daqui a pouco eu falo coisa pra Fernanda. Tô chateada e falo um negócio, tô de TPM, falei um negócio pra Fernanda. Acho que isso nunca aconteceu, mas enfim, vai que aconteça. Falei um negócio pra ela, foi embora braba. E eu fico aqui depois culpada. Nossa, acho que eu magoei a Fernanda. Puxa, eu não precisava ter falado com a Fernanda daquele jeito. Isso é consciência. Os psicopatas, eles não têm consciência. Não existe isso. Pensa, são pessoas sem consciência. Não é que poucos têm, não é verdade, tá? As pessoas têm consciência. Não é à toa que as pessoas se sentem tão culpadas. O que acontece hoje é que as pessoas, elas têm, e eu acho que tu pode estar confundindo um pouquinho aljofo, é que as pessoas, elas são perturbadas emocionalmente. É diferente de não ter consciência, diferente de ser psicopata. Eu não tenho autoridade, você sabe muito bem, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Eu tô falando eu sou formada em psicologia positiva. Tem uma certificação disso, tá? É o mais perto que eu tenho. Então, eu não tô falando como uma autoridade, gente. Eu tô aqui num bate-papo com vocês, tá? Baseado no que eu estudei e li. Agora, vamos combinar que a gente não precisa ser formado para falar sobre coisas, né? A gente pode estudar, vir aqui e dar a nossa opinião e falar. Enfim. Então, essas pessoas, elas não têm isso, segundo o que essa autora estava contando, tá? Doenças do tipo bipolaridade, do tipo esquizofrenia, sabe? Problemas emocionais mesmo, isso não é psicopatia, pelo que eu lembro que ela falou. Não é. São transtornos. Eles não têm transtorno, porque eles não têm a tal da consciência. Então, caras tipo esse não tem a tal da consciência. Tipo o documentário, o tipo que passou pela minha vida. Não tem. Não tem. O que acontece, gente? Quando eu olho pra Paty tá aqui, acabou de fazer um comentário. Aí vamos fazer de conta que ela tá na minha frente. Ela tá, a gente tá de frente, minha Paty. Aí eu dou um sorriso pra Paty. E ela fala, psicopatas culpam o outro do que eles fazem. Eu falo, nossa, Paty, que legal isso que tu falou, eu concordo contigo. Aí eu dou um sorriso pra Paty, o que a Paty vai ver lá do outro lado? Nossa, a Gi sorriu pra mim.
Ela gosta de mim. Então, esses caras que têm essa denominação de falta de consciência, eles fazem isso de propósito. Eles fazem de conta que eles têm emoções que nem a gente, mas eles não têm. Eles são como seriam os vampiros. Os filmes que tem vampiros que sugam o sangue das pessoas, e eles sugam, gente. Eles sugam a gente. Eles sugam quem a gente é, eles sugam as nossas forças, eles sugam e eles podem acabar com a vida das pessoas. Não literalmente, mas com o dano emocional que eles causam. Por quê? Porque eles causam esses danos em quem não é como eles. Quem é como eles não cai. Por isso que eu falei pra vocês, quem é de bem cai com muita facilidade. Sim, eles se regozijam, eles gostam de fazer. Eles se sentem bem fazendo isso. Não é só aquela ali, ela é carente. Não é, gente. Ela é uma pessoa de bem. Qualquer pessoa de bem é fácil, alvo fácil. E agora eu quero te convidar para fazer uma análise. Será que nunca passou nenhum psicopata na tua vida? Alguém como essa? Não precisa ser alguém que nessa história mirabolante com um jatinho. Essa é uma história incrível, extraordinária. A maioria não tem um jatinho. Não tem acesso a isso. É em menor proporção. E não confundam, tipo, ladrões que roubam porque tem fome. Esses se sentem culpados. Não é esse tipo de gente. Agora, você já deve ter ouvido falar. Claro, eu falei que a maioria dos psicopatas não matam, mas, tipo, tem psicopata que mata os pais e não sentem nada. Tem psicopata que mata os filhos e não sentem nada. Eles fazem de conta publicamente, mas eles não sentem nada. Entende? É diferente. É diferente daquela pessoa que nem uma história. A história de alguém que em um momento de raiva, e eu não sei se essa história até não tá no livro, tá? Como eu tô puxando coisas do livro lá de anos atrás, talvez seja de lá, talvez não. Mas uma mulher teve um surto de raiva, pegou uma faca, enfiou no pescoço de um menino de 17 anos. E por que ela fez isso, essa mulher? Porque ela pegou esse menino de 7 anos no flagra, estuprando o filho dela de 3 anos. E aí na delegacia, ela achou uma faquinha, guardou na cintura, e quando chegou perto do menino, ela fez isso. Então, ela não é uma psicopata. Ela estava agindo por causa das emoções desequilibradas. Porque ela estava em trauma ainda. Agora, o menino porque o menino falou pra ela que nada ia acontecer com ele porque ele era de menor. Entende? O menino não sentiu culpa, não sentiu nada. Ele ainda foi lá e debochou dela. Então, eles fazem isso. Então, assim, quando alguém que tem essa mentalidade passar pela tua vida, vai ser destrutivo. Porque não tem como não cair. Não tô dizendo que não tem. Eu não sei se eu não cairia hoje de novo, gente. Entende? Eu não sei. E eu não tô falando de relacionamento, porque agora eu já conheço alguns sinais. Talvez não. Aí é que tá, talvez não, porque agora eu já conheço alguns sinais. Mas eu não sei se eu não vou me relacionar com algum amigo, com alguém que eu vou fazer algum negócio. Eu espero que não. Deus que me proteja que não. E talvez não. Eu acho que não. Acho que não. Então, o que eu quero trazer é isso. É que a ingenuidade muito grande achar que quem cai é porque X, Y ou Z. Não é. Se tu é de bem, tu cai.
Tu vai abrigar aquele amigo que aconteceu alguma coisa com ele, que ele vai te contar uma história, aí tem o gatilho mental da história, uma história boa, que ele vai te provar o como ele é coitado, e ele vai tirar toda a tua humanidade para ajudar ele, e nunca vai vir de volta aquela ajuda. Ele vai te sugar como um vampiro, até o que ele conseguir, até o último, até tu não suportar mais. Aí ele vai sair de perto, porque ele não tem mais o que tirar. E muitas vezes as pessoas perdem a sua saúde, perdem suas finanças. Gente, e é tão louco isso, porque eu lembro que eu falei pra vocês que já faz um tempão que isso aconteceu, que eu conheci, tá? Tem uns 10, 11 anos. Que eu me separei tem uns 7 anos. E o que aconteceu no meu caso? Eu fiquei super endividada. Super endividada em tudo que é lado. Aluguel, banco, cartão, coisa assim, tudo, tá? E aí quando eu vi que era um golpe, eu pensei, caceta, eu não vou conseguir pagar esses negócios aí. E aí eu lembro que o aluguel, eu conversei com a pessoa do aluguel, que a pessoa do aluguel me conhecia, então ela me deu um prazo super grande, enfim. Nossa, são as pessoas super queridas e tal. Só que teve coisas tipo banco, que eu não consegui pagar, telefone, que eu não consegui pagar, um monte de coisa assim. E aí, agora que eu tava lidando com isso, que eu vi o documentário, que eu falei pra vocês, gente, eu vou fazer a live e tudo mais, quando a gente começa a movimentar as coisas, outras coisas começam a acontecer. Sabe uma peça que fica parada? Uma peça fica parada e ela começa a enferrujar, começa a criar lima, começa a acontecer um monte de coisa. Tu começa a mexer aquele parafuso, começa, tipo, meio que a dissolver, né? E aí, essa semana que eu vi o documentário, eu falei que ia fazer live e tudo mais, eu falei pra minha irmã, não sei se ela tá aqui ainda, tá? Minha irmã trabalha comigo, eu sei que ela tava aqui antes na live. E aí eu disse pra ela, olha só, eu quero fazer a portabilidade do meu telefone. Porque eu vi que teve um vazamento aí de uma das empresas de telefonia, de dados. Eu pensei, caceta, eu vou sair dessa empresa, que é justamente a empresa onde eu tô. Né? Então invadindo o WhatsApp das pessoas e Instagram e tudo mais. Eu pensei, gente, eu quero sair disso aqui. E aí eu falei pra ela, França, eu quero mudar desse... E eu já tô há anos com eles, né? Eu quero mudar dessa empresa, ver essa outra aqui. Né? E aí ela fez contato com essa outra. Isso foi ontem, gente. Ou foi hoje? Ontem ou hoje, tá? Então ela fez contato com essa outra empresa. Ela, mano, olha só, eu falei com eles lá e eles só vão ver porque tem alguma pendência no teu CPF com eles. E eu, pendência no meu CPF com eles? Tá, eu falei, França, eu já sei o que é. Fala com eles e diz pra eles mandar o boleto que eu vou pagar essa pendência. Gente, é uma pendência daquela época ainda, do casamento, que tá até hoje com essa empresa de telefonia. Eu não sabia, porque eles não me cobram, porque eu não tô em nenhum lugar com, né, meu nome tá limpo, tipo, e tinha isso lá ainda. Então, olha, então, ou seja, tinha um vínculo ainda. Olha que louco, gente. Não sei se vocês conseguem mensurar isso, o quanto que é isso. E aí eu paguei hoje. Aí ela mandou o boleto, gente, eu recebi na hora, paguei, disse, gente, ufa, ufa. E ao mesmo tempo eu pensei, uau, que poderoso. Que poderoso. Nossa, que poderoso. Então, é poderoso, gente. E tá sendo muito incrível falar isso com vocês. Eu tô falando aqui de forma extremamente vulnerável, porque eu sou uma aprendiz sobre essas coisas ainda, sobre isso que aconteceu. E o treinamento da guerreira, ele me ajuda muito nisso, para lidar com essas questões, porque um psicopata passar pela tua vida, ele muda a tua vida e ele pode acabar com a tua vida. É muito fácil, porque nós... Quando a gente briga com alguém e alguém nos chateia, o que a gente quer? A gente quer conversar com a pessoa e que a pessoa peça desculpas pra gente.
É uma coisa tipo, é humano isso, sabe? É humano. Nossa, sei lá, ele fez uma coisa grave comigo. Eu quero que ele me peça desculpas. E aí a gente fica esperando aquela desculpa e muitas vezes a desculpa vem e tu te livra daquilo. Só que casos como esse não existe, porque a pessoa não sente nenhuma culpa, ela não sente nada. Tu foi só uma peça, entende? Então a gente que tá do lado de cá, que é humano, que é normal, digamos assim, do lado de cá, a gente fica tentando entender. E tô falando pra vocês, gente, já tem uma década. Eu ainda lido. Entende? Então tá. Eu não sei se vocês passaram por pessoas assim, e eu acredito que muitos passaram, não só em relacionamentos afetivos. Tô falando chefes, pensa na tua vida, chefes, pais, filhos, parente, amigos, vizinhos, sei lá eu quem mais, professores. E não tô falando pessoas com problemas emocionais, eu tô falando pessoas nesse nível sem consciência, que aparentemente são pessoas mais amorosas que vocês vão conhecer na vida de vocês, no início. Por isso que eles enganam. Eles são muito amorosos, eles são muito afetuosos, são muito bons de conversa. As melhores conversas que tu vai ter é com alguém sem consciência, por incrível que pareça. Porque como ele não tem emoção, ele consegue atuar sem emoção. Pensa, a pessoa que vai mentir e ela tem consciência, ela tem que lidar com muita coisa para conseguir mentir. Não tô dizendo que pessoa normal não mente, é claro que mente, um monte, a gente sabe disso. Mas o cara que é psicopata, ele é o melhor ator que vocês vão conhecer na vida de vocês. Ele é realmente implacável. Aí nessa história toda, se caso vocês passaram por isso, a doutora que tá falando, a Natália, disse que passou com um colega de apartamento, que aí não paga o aluguel, né? Que aí deixa pra ti, que aí conta uma história, que às vezes até rouba o dinheiro do aluguel e tudo mais, né? Experiência familiar. Gente, às vezes tá dentro da casa da gente. E aí, muitas vezes, gente, choram lá. Eles choram, sim, eles choram. E depois, quando eles percebem que eles não conseguem mais segurar a mentira, aí eles mudam, essas pessoas mudam totalmente a forma de agir, a forma de falar, muda totalmente. Tem uma história muito legal lá desse livro da doutora Ana, que eu lembro dessa história, essa eu nunca esqueci, que é uma analogia que ela faz assim. Tá o escorpião na beira do lago, olhando pro lago e vê um sapo. O sapo chega perto da beira do lago, e aí o escorpião fala: ô sapo, me dá uma carona, me leva lá pro outro lado, eu quero atravessar essa margem aqui, eu quero ir lá pro outro lado. E o sapo olha pra ele e fala: eu não. Tu é um traíra, tu vai me dar uma ferroada aí, e aí eu vou morrer. E aí o escorpião disse: mas claro que não, escorpião, claro que não, sapo, porque se eu te der uma ferroada, eu também vou morrer, e eu quero ir pro outro lado. E aí o sapo: é verdade, então tá, chega aí, monta aí que eu vou te levar pro outro lado da margem. Aí o escorpião subiu nas costas do sapo, e o sapo então foi para até o outro lado da margem e levou o escorpião para lá. Quando eles chegaram na outra margem, o escorpião largou o seu ferrão no sapo e saltou ileso para a margem do rio. E o sapo, confuso, que não entendeu nada, desesperado, falou para ele: por que tu fez isso, escorpião?
E o escorpião respondeu: porque essa é a minha natureza. É exatamente assim que as pessoas sem consciência agem. É a natureza deles. Eles se vitimizam, Vero, porque eles sabem que se eles chorar, as pessoas vão ter pena, porque a gente tem pena quando a gente vê alguém chorando. Mas não é verdade. A natureza deles é a natureza de ser pessoas que traem, que enganam. E o motivo daqui, gente, não é só para vamos ter raiva dessas pessoas. Não. O motivo dessa live aqui é para vocês entenderem que essas pessoas não mudam. E eu tô falando isso pra vocês e tá sendo incrível, porque eu tô me ouvindo o que eu tô falando também. Elas não mudam, porque essa é a natureza delas. Elas são como o escorpião. É transtornos mentais sem cura. Aí, isso tudo que aconteceu comigo, gente, assim... claro que na época que aconteceu, eu não tinha o mesmo desenvolvimento que eu tenho hoje. Se fosse hoje, eu não estaria mais lidando com... Eu não ficaria 10 anos lidando com isso. Se fosse hoje, eu lidaria com isso muito rápido. Não tô dizendo que ia ser fácil, mas seria muito mais rápido. Porque hoje eu tenho ferramentas, hoje eu entendo, hoje eu não me vitimizo, é outra história. Só que quando isso aconteceu, naquela época, eu fiquei com muita raiva. Não só raiva, eu entrei num espiral horrível emocional. Porque comigo, como eu fui idiota, como eu não vi, como eu sou otária, o que eu não tô vendo, que tipo de mulher que eu sou, eu comecei a falar esse tipo de coisa pra mim. Então eu comecei a acreditar nessas histórias que eu tava contando pra mim. E agora, ainda por cima, eu tava endividada. Aí eu tinha vergonha. E aí como que eu vou começar? Como que eu vou recomeçar? Como que eu vou fazer? Como que... E aí... E eu me sentia muito sozinha também, tá? Porque minha família nem sabia lidar com isso, nem... Acho que a minha família nem sabia com o que eu tava lidando exatamente, entendeu? Emocionalmente. Mas eu tava muito mal. Muito mal. E quando eu vi a menina falando de que eu tava andando com o meu carro e eu olhei pro lado e tinha um carro vindo e eu cheguei a cogitar ir na direção desse carro, eu lembrei de mim. Porque eu também pensei isso. Eu tinha uma cartela de remédio em casa e eu cheguei a pensar, cara, e se eu tomar isso aqui tudo? Por que eu não tomo isso aqui tudo? Claro, foi um pensamento. Não foi algo que eu planejei, cheguei a pegar a cartela e parei. Não, foi um pensamento. Sabe? Então, só pra dizer o quanto que mexe com a gente, é muito forte. Porque tu coloca todos os teus valores em xeque, tudo aquilo que tu acredita em xeque, sabe? Tudo, é como se tudo desmoronasse e tu se acha incompetente, incapaz e que tu... Quando é muita mentira, gente, eu não sei nem explicar, não sei nem que palavras usar, sabe? Então, por isso que eu falei que eu assisti aquele filme com meu coração disparado. Não, gente, meu filho não é dele, graças a Deus. Não, nada a ver. Nada a ver. Não. Meu filho tem 20 anos. Isso aconteceu faz 10 anos, né? Quando eu conheci ele, tem uns 10, 11 anos. E aí, gente,
o melhor de tudo é que foi um presente isso ter acontecido na minha vida. Foi uma merda, mas foi um presente. Porque o que aconteceu? Como eu fiquei muito mal e eu não conseguia me ajudar, e eu tava umas questões emocionais muito forte, eu comecei a buscar outro tipo de recurso que eu poderia fazer para me ajudar. E aí eu comecei a meditar. Foi aí que eu comecei. Comecei a meditar, comecei a usar afirmações, comecei a ler livros diferentes, comecei a estudar física quântica, comecei por um outro espaço. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei numa conversa de um livro, só que eu não lembro mais qual era o livro, tá? Mas eu lembro que era algo do tipo assim, que a gente atrai as coisas e que nós somos responsáveis pelas coisas e tal. E eu relutei tanto com aquilo, eu pensei, como eu nunca ia atrair uma pessoa como essa? Eu não sou assim. Nunca eu ia. Mas foi quando eu comecei a ter contato com isso. De que as coisas vêm por lição para a gente aprender, porque a gente tá naquela frequência, não naquela frequência da maldade ou tudo mais, mas que a gente precisa ter uma lição ali. E para mim o maior salto foi salto de consciência mesmo, de ir para um outro lugar, de quem tinha uma vida onde eu achava, onde eu julgava e tinha medo de ser julgada, onde eu lidava com culpa, lidava com muito medo, com várias coisas, e que aí eu comecei para um outro lugar de autorresponsabilidade, de aprender mais sobre certo e errado, sabe? Que antes eu tinha uma distinção muito, isso é certo, isso é errado. Para mim não existia um meio termo, digamos assim. Então eu fui para um outro lugar. Essa situação traumática, que talvez seja a mais traumática da minha história, ela mudou minha vida para melhor. Por incrível que possa parecer. E eu acredito também que essa história, como foi uma bala emocional muito forte... Gente, tem uma coisa no meu nariz, por isso eu fico coçando, tá? Não sei o que é, assim, parece que uma alergiazinha. Eu acho que é porque eu tô um pouco emotiva contando essa história, pode ser isso. E eu realmente acredito que esse abalo emocional tão forte foi o que desencadeou esse problema renal que eu tenho hoje. Que é... Pensa só. Eu lido com uma doença autoimune que ataca os rins. Antes de eu lidar com essa doença autoimune, eu já tinha feito uma formação. É muito louco como as coisas acontecem na minha vida. Eu tinha feito uma formação sobre linguagem do corpo com a Cristina Cairo. Não sei se vocês conhecem ela. Ela trabalha muito com medicina chinesa e tudo mais. Ela é uma estudiosa disso, da linguagem do corpo, o que o corpo representa, o que as doenças representam, o que os órgãos representam e tudo mais. E o meu pai, ele lidava com problema de rim, né? O pai faleceu. Eu lido com a mesma doença que ele. E quando eu fiz a formação com ela, eu fiz justamente pensando para entender o que tinha acontecido com meu pai, as emoções que meu pai tinha e tudo mais. Então, nossa, o pai lidava com problemas de relacionamento. O pai lidava com medo. O pai era reativo, então ele estava sempre em luta e fuga, que tem a ver com doença autoimune e doença dos rins. E aí depois eu desencadeio a mesma doença. E eu acredito que foi esse relacionamento, não o relacionamento em si, mas o abalo emocional que eu sofri. Foi muito forte pra mim. Meu corpo, ele lidou com essa forma, desencadeando isso, porque foi a forma que eu consegui processar isso, foi dando esse desequilíbrio no rim. E rim, não é só um, são os dois, né? É relacionamento com homens e mulheres. Então é relacionamento.
Olha só que interessante. Então, meu maior aprendizado é aí. E é aí que tá o meu salto. E é aí que eu lido. E rim também tem vibração de medo envolvida, obviamente, né? E é isso, gente. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Cada órgão significa uma coisa. Cada doença significa uma coisa. A Andrea tá falando de constelação familiar. Gente, vocês não me conhecem. A Andrea deve ser nova aqui, né? A Andrea deve ser nova. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês, o que eu tô contando aqui, eu tô sendo altamente vulnerável pra contar isso pra vocês, tá? E eu já tô em tratamento há bastante tempo, eu faço muita terapia, eu faço muita coisa, tudo que vocês falarem aqui, olha, vai ser muito difícil alguma coisa que eu já não tenha feito. E eu não tô aqui falando isso porque eu quero que alguém me conserte. Só pra deixar bem claro isso com vocês mesmo. Normalmente a gente tem a tendência de querer consertar a pessoa. E não tem nada para ser consertado. Porque eu tô em evolução. E eu tô em aprendizado. Com essa história ainda. Ainda é momento de aprendizado para mim. Então não tem nada a ser consertado. Tem a ser vivido, compreendido e dado o salto que precisa ser dado. Eu já dei vários saltos e eu tô no processo. Tá? Obrigada por me mandar eu tomar água. Gente. Ai, gente, estou demais. Então é isso, porque normalmente quando eu falo algo assim, eu recebo uma enxurrada de directs dizendo coisas que eu tenho que fazer. Então, é o meu processo, só pra... Já que a gente tá aqui agora em 200 pessoas, uma roda de mais de 200 pessoas, pedir isso pra vocês, que não me bombardeiem dizendo pra eu fazer coisas. Eu tô fazendo. E é o meu aprendizado. Às vezes a pior coisa que a gente pode fazer, gente, é querer consertar, ou é querer tomar um remédio, tipo, eu vejo às vezes as pessoas tipo, querendo me dar uma espécie de remédio, não literalmente, mas tipo, faça isso e cure isso. Não, às vezes, gente, você tem que viver a dor, tem que ir pra dor, tem que sentir ela. Não tem nada de errado com a dor, não tem nada de errado em lidar com o que tem que ser lidado. Tem nada de errado com a nossa história, com as nossas cicatrizes. É lindo as cicatrizes. Quer ver um negócio? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês uma coisa. Aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Ó, isso aí, eu até peguei até o nome, é Kintsugi. Eu não sei se é bem o nome assim que se fala. Kintsugi ou Kintsugi. Antigamente se faz isso ainda, tá? Que se quebra algo de cerâmica e aí antigamente se consertava assim com esses grampos. Se juntava com esses grampos assim para consertar o negócio de cerâmica. Aí um senhor feudal com muito dinheiro quebrou um aparelho dele que ele adorava, do chá dele. E ele adorava aquele, só que ele não queria que o concerto ficasse com esses grampos feios. E ele foi lá para os artesãos e ele falou, eu quero que você deixe isso aqui bonito. Eu não quero esse negócio feio aí. Aí, um artesão arrumou e ao invés de botar esses grampos, ele usou fios de ouro. Tipo isso aqui, ó. Ó, deixa eu pegar aqui. Tipo esse aqui. Olha só, que lindo. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a fazer isso como uma obra de arte. Então, aquelas peças que antes caíam e perdiam o seu valor e eram coladas com grampos feios, com o passar do tempo, caíam e depois os artesãos faziam esse tipo de trabalho, elas passaram a valer muito mais. E até hoje é feito assim. Então as peças que já são caras, elas se quebram,
depois de passar por esse processo, ela fica muito mais valiosa. Então eu tô trazendo isso para mostrar para vocês que não tenham vergonha das cicatrizes de vocês. Porque as cicatrizes de vocês, quando tu remenda a cicatriz, vai ter muito mais valor, porque tem um aprendizado por trás, tem uma história por trás. Então lembra da tua história. Eu não sei com o que tu tá lidando hoje. Todos nós lidamos com alguma coisa, ou agora, ou lá no passado. Alguém fez alguma coisa pra gente no passado e a gente carrega até hoje. Ou estão fazendo, ou tá acontecendo. A gente tem a nossa história. Então, pensa em usar fios de ouro nessa cola, nessa tua cicatriz. E tenha orgulho dela, não vergonha. Porque o teu valor vai aumentar com isso. Porque teve um aprendizado. Se eu não tivesse passado por aquilo, gente, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas eu provavelmente não estaria aqui, fazendo uma live, contando essa história. Porque eu não teria essa história para contar. Eu certamente estaria ainda vivendo aquela vida achando que a culpa é do outro, que é só o outro, que eu sou a vítima e tudo mais. E eu mostrei isso ali pra vocês, esse kintsugi. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Porque quando eu tava lidando com isso, e eu até quero deixar aqui pra vocês isso. E eu ouvi essa história, eu peguei um negócio desse e eu usava de papel de parede no meu celular. Porque eu queria me consertar com ouro e não com grampo. Eu queria sair muito melhor daquilo. E não pior. Então, é uma escolha, sabe? De como que a gente quer sair. Se a gente quer sair melhor ou se a gente quer sair pior. Pesquisem na internet isso, peguem uma imagem disso e faz que nem eu, gente. Deixa na tua capa do teu telefone para te olhar durante o tempo que for. Eu lembro que eu deixei uma semana para deixar na minha mente, para eu lembrar daquilo. Depois ficou na minha mente, sabe? E aí eu só pensava nisso, que eu queria me tecer e me recompor, não com grampo, mas com fio de ouro.